Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui, dessa vez com o tema porcentagem, explorando aí as questões para a nossa prova global. Vamos à nossa primeira questão, a questão aí do Tribunal Regional do Trabalho, né? Uma questão aí para quem estava fazendo o concurso do técnico judiciário, do FCC, que diz assim: de acordo com uma pesquisa, somente 62% dos 34.200 trabalhadores não autônomos de um certo município tem registro em cartório do trabalho. O número de trabalhadores informais não autônomos desse município é. Então vamos lá. Vamos colorir aqui para você compreender os dados. O que ele está dizendo é que 62% dos 34.200 trabalhadores têm registro em cartório, ou seja, tem carteira assinada, né? São trabalhadores formais, ok? E o que ele nos pergunta é qual é o número de trabalhadores informais. Então aqui essa questão envolve também um conceito de formal e informal. Então lembrando que trabalhadores formais são aqueles que têm registro, que têm carteira assinada. Trabalhadores informais são aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada. Então nesse caso, qual é o número de trabalhadores informais? Se 62% são trabalhadores formais, né? Então se eu pegar aqui os 100% e subtrair o pessoal que tem carteira assinada, vai sobrar 38% dos trabalhadores não tem carteira assinada, são trabalhadores informais, ok? Então, nós queremos saber quanto é 38% de 34.200. A gente poderia pegar aqui 0,38 e multiplicar por 34.200, essa seria uma alternativa. Outra alternativa é transformar esse 38% em fração, 38 sobre 100, certo? Vezes 34.200. Aqui a gente pode cancelar esses dois zeros aqui. Com esses dois zeros aqui, então vai sobrar 38 vezes 342, que vai dar 12.996, que é a letra D. Vou colocar aqui ao lado a continha, porque tem alguns alunos que têm dificuldade em fazer essa continha. Deixa eu fazer para vocês aqui. 342 vezes 38. 8 vezes 2 dá 16, baixa 6 e leva 1. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33, leva 3. 8 vezes 3 dá 24, mais 3, 27. Agora com 3, ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, baixa 2 e leva 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Somando aqui, ó, 6 é 6, 3 e 6, 9, 7 e 2, 9, 2 é 2 e 1 é 1, ok? Confirmando, portanto, aqui o nosso resultado. Vamos para mais uma questão. Também uma questão aqui do Tribunal Regional Federal, Auxiliar Judiciário. É bom que você já vai estudando tanto para a prova global, como também para eventuais concursos que você venha fazer por aí quando terminar o ensino médio. Atualmente, o aluguel da casa onde Carlos mora é R$ 320. Se no próximo mês esse aluguel sofrer um aumento de 8% do seu valor, o novo aluguel será, será um desses valores aqui, certamente, né? Vamos calcular. Colorir aqui para você entender melhor. Então a gente tem o valor atual do aluguel, no valor antes do reajuste, R$ 320, e sabemos que vai sofrer aqui um aumento de 8%. Então qual vai ser o novo aluguel, o valor após o reajuste? Há várias opções de a gente fazer essa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular primeiro o aumento, né? 8% de 320. Então você já sabe que 8% é o mesmo que 8 sobre 100. O dia é vezes 320. Ok? Note que eu não uso aqui os dois zeros depois da vírgula, porque esses zeros depois da vírgula não tem valor real. Aqui a gente pode cancelar um zero. Ficou 8 vezes 32 dividido por 10. Podemos seguir qualquer caminho aqui. Multiplicar primeiro, depois dividir, ou dividir primeiro, depois multiplicar. Vamos multiplicar primeiro. Quanto é 8 vezes 32? 8 vezes 32 dá 256. 8 vezes 2, 16, leva 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Só que esses 256 ainda tem que ser dividido por 10. Dividir por 10
é puxar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui depois do número. Se eu puxar uma casa aqui para a esquerda, ela fica aqui. Portanto, o resultado aqui de 8% de 320 dá R$ 25,60. Ok? Então, quanto vai ser o novo aluguel? Estamos falando de um aumento. Era 320 mais os R$ 25,60, fazendo aqui a soma, vai para R$ 345,60. Muito fácil. Letra C. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questão de número 8. Em uma loja, o preço de um determinado par de sapato era R$ 72. Certo dia, em uma liquidação, ele era vendido por R$ 61,20. Em relação ao preço original, o desconto dado corresponde a uma taxa de... Então vamos lá, vamos colorir primeiro aqui para você entender melhor. Foi nos dado aqui o preço antigo do par de sapato, antes do desconto, que é R$ 72. Mas ele, com o desconto ele fica por R$ 61,20. A gente quer saber qual é a taxa do desconto. Um caminho que a gente pode seguir aqui é calcular o desconto em reais, né, o desconto dado. Quanto é o desconto dado aqui? Algo que era R$ 72 e é vendido por R$ 61,20. Então, se fizer uma continha aqui, ó, a continha de subtração, 0 para 0 é 0, 2 para 10, 8, leva a 1. 1 e 1, 2 para 2, nada, vírgula debaixo de vírgula. E 6 para 7, 1. Então, o desconto aqui é de R$ 10,80. O que é que nós queremos saber? Nós queremos saber quanto é que esse valor, R$ 10,80, representa em relação ao preço original, que é R$ 72. Essa relação que nós queremos descobrir. Então, há vários caminhos aqui para a gente determinar a nossa porcentagem. Você pode pegar esse R$ 10,80 e fazer uma continha de dividir por 72. E aí você vai ter a resposta em taxa decimal. Você puxa a vírgula duas casas para a direita e coloca o símbolo de porcentagem. É uma opção. Outra opção aqui é a gente estabelecer uma relação aqui. Esse 72 equivale a 100%. E o 10,80 equivale a um valor desconhecido que a gente vai chamar de x. Ou seja, você igualar a fração x sobre 100. Ok? Fazer aqui meios pelos extremos. Assim a gente já encontra a resposta em porcentagem. Tá certo? Então, esse 72 vai multiplicar aqui o x e o 10,80 vai multiplicar o 100. 72 vezes x dá 72x. E R$ 10,80 vezes 100. Essa vírgula aqui vai se deslocar duas casas para a direita. Ó. Então, vai ficar 1080. Ok? Eu multiplicar por 10, por 100, por 1000, é só puxar a vírgula. Então, quem é então o valor de x? Esse 72 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, e a gente vai fazer essa continha, 1080 dividido por 72. Ora, quantas vezes 72 cabe dentro do 108? Uma vez. Uma vez 72 é 72, para 108 falta quanto? Falta 36. Baixa esse zero aqui, ó, ficou 360. Que dividido por 72 dá um 5. 5 vezes 72 dá justamente 360. Então, nossa resposta vai ser 15%. Ok? Ó? Então, nossa letra C. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questão aqui da Eletrobras, para agente de segurança, do NCE. O preço de um certo produto foi alterado da seguinte forma ao longo do primeiro semestre do ano de 2007. Em fevereiro, sofreu um aumento de 50%. Em março, sofreu um aumento de 20%. E em abril, sofreu uma redução de 50%. Comparando os preços desse produto em janeiro de 2007 com o preço em maio de 2007, pode-se dizer que o seu preço sofreu. O que será que aconteceu no final dessas três operações? Vamos colorir aqui para ficar mais fácil compreender a questão. São três operações. Ó. O valor tinha um preço original lá em janeiro, mas aí em fevereiro ele aumentou, né, 50%. Em março ele aumentou outra vez, só que dessa vez 20%. E em abril ele sofreu uma redução, né, um desconto de 50%.
Então, depois dessas três operações, o que sobrou, né? O que foi feito de fato? Qual o valor em maio, né? Depois de todos, depois dos dois aumentos da redução, o que é que ele representa? Será se o produto aumentou ou sofreu uma redução? É isso que nós pretendemos saber. Eu vou usar para resolver essa questão, para ganhar espaço aqui, vou apagar essa parte de baixo. Vou deixar assim com os dados que nós necessitamos. Então, eu vou usar essa relação aqui. O preço final de um produto, ele é o preço inicial multiplicado pelos fatores de atualização. Pode ser fatores de aumento, que é 1 mais a taxa, é o que acontece no primeiro e no segundo caso, aqui em verde, ó. E fator de redução, né, que é 1 menos a taxa. Então, eu vou escrever esse 50, esse 20 e esse 50 em taxas unitárias. Vou trocar esse I aqui, ó, por 50%, escrito em decimal, que é 0,5. Seria 0,50, mas o zero depois da vírgula não tem valor. Vou escrever assim, ó, 1 mais 0,5. Esse 0,5 é 50% em decimal. Já o 20% fica 0,2. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,2. Não precisa aquele zero final depois da vírgula. Se colocar também não fica errado. E aqui é uma redução, ó, por isso que eu estou usando aqui o menos em vez do mais. Então vai ser 1 menos 0,50, ok? Vamos calcular aqui as porcentagens, né, os valores os fatores de atualização. Então, o preço final vai ser o preço inicial multiplicado por, quanto é 1 mais meio? Dá 1,5. 1 mais 0,2 dá 1,2. E 1 menos 0,5 dá 0,5. Vamos multiplicar aqui esses valores, 1,5 vezes 1,2, fazer a continha aqui. 2 vezes 5, 10, né? 2 vezes 15, 30, né? 1 vezes 15 é 15. Juntando aqui, ó, vamos colocar a nossa vírgula. Aqui tem uma casa decimal, um valor depois da vírgula, e aqui tem outra casa decimal. São duas casas decimais. Você conta aqui da direita para a esquerda, uma, duas, e coloca a vírgula aqui. Então, o preço final vai ser o preço inicial vezes 1,8, né, vezes 0,5. Vamos fazer essa continha agora. Esse 1,80 eu posso esquecer esse zero, porque ele não tem valor. Vou apagar aqui e multiplicar aqui 1,8 por 0,5, ok? Então, 5 vezes 18 dá 90, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aqui vai ficar assim. Então, ó, duas casas decimais, duas, vai ficar a vírgula aqui. Então, 1,8 vezes 0,5 dá 0,90. Vamos interpretar esse resultado. Qual é a interpretação desse resultado? Você está dizendo aqui que o preço final corresponde, né, é igual a 90% do preço inicial. Ora, se o preço que a gente vai pagar agora no mês de maio, né, aqui, representa 90% do preço que você pagaria lá em janeiro de 2007, então isso significa dizer que houve uma redução de 10%, ok? Você está pagando agora, depois dessas três operações, 90% do valor inicial, né? 90% do valor que você pagava antes dessas operações, lá em janeiro do mesmo ano. Tranquilo? Muito boa essa questão, muito bacana. Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho aí para você treinar. Portanto, aqui nossa letra D. E vamos para a nossa última questão. A população de uma cidade é 200 mil habitantes. Se 25 mil desses habitantes foram vacinados contra a gripe, a porcentagem da população que não está vacinada é... Vamos colorir? População aqui, 200 mil habitantes. 25 mil foram vacinados. Queremos saber a porcentagem da população que não está vacinada. Então, vamos começar calculando a população que ainda não foi vacinada. Ora, se era 200 mil habitantes e 25 mil foram vacinadas, sobra então 175 mil pessoas, habitantes, que não foram vacinados. O que a gente quer saber? A gente quer saber o que representa esses 175 mil em termos percentuais, ou seja, em termos de porcentagem, de taxa percentual. Então, a gente vai relacionar esses 175 mil
com o todo, né, que é aos 200 mil habitantes. Está aqui, ó, 200 mil habitantes. Esses 200 mil habitantes representam 100% e esses 175 mil que a gente quer saber. Eu vou seguir um caminho diferente aqui para a gente determinar a nossa porcentagem. Primeiro vamos reduzir aqui os zeros. Ó. Nós podemos cancelar esses 3 zeros aqui de cima com esses 3 zeros aqui de baixo. Ficou 175 sobre 200. Se a gente dividir por 2, né, os dois termos dessa fração, a parte de baixo vai ficar o 100 como nosso denominador. E aí facilita tudo. Ó. Vamos dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Dividido 175 por 2 dá 87,5. Né? 87,5 duas vezes dá 175. E dividindo 200 por 2 dá 100. Agora, o nosso único trabalho vai ser trocar o denominador 100 pelo símbolo de porcentagem. Então, isso é igual a 87,5%, que é a nossa resposta. Portanto, a letra A. Tá aí as questões, né? Você podem treinar. Espero que você tenha compreendido. Bom, vou encerrar por aqui. Um abraço a todos. Até a nossa próxima aula.